assim, pai, você avisa lá que eu sou o pastor Davi, tá? Que eu vou orar hoje. Amém. É. Então você vai orar hoje, Davi? Você vai orar? Então vamos todo mundo fechar os olhinhos, estende as mãos, liga para mim aqui lá. Então vai, ora. Papai do céu, mundo canto, você dia, cuida das crianças, vamos Jesus, amém. Amém. Olha lá, pode ir lá. Todo mundo bonitinho. Ah, pegou de volta. É Kaique, né? Só me iludiu o Kaique, só. Viu, Josi? Ô, Rony, depois você traz agora, você tá me devendo uma bolacha, Rony. Tá me devendo um pacotinho de bolacha, viu? Irmãos, abram suas Bíblias em Esther, capítulo 6. Daremos sequência. Esther, capítulo 6. Irmãos, sobre terça-feira, né? Talvez você pode estar preocupado, falar, pastor, eu queria ir, mas estou sem carro, sem carona, você me procura, né? Nós vamos nos organizar, os irmãos que estiverem indo e tiverem vaga no carro, não, a gente vai cedendo aí para quem chegar primeiro, né? Pode ser que esgote rápido, então já dá o seu nome, já me procura aí, pastor, quero ir terça-feira lá. Nós vamos, né, quem já teve a oportunidade, nós já trouxemos aqui o Vitor Quevedo. Tá? Ele não é filho do Padre Quevedo, não, é filho do Mazinho Quevedo. Lembra lá do Caminho da Roça? O Rony não conhece essas coisas, não. Ele só conhece negócio de funk, né? Ele não gosta de moda caipira, né, Rodrigo? Não gosta de cavalo, de roça, essas coisas. Mas o Zé, nosso violeiro aí também, ó. Então, irmãos, quem já ouviu, né, o Vitor Quevedo, ele toca hinos, né, os hinos que nós cantamos aqui na igreja na moda de viola. Então é uma bênção, né? E também vai ter um pregador famoso lá. Vocês estão enjoados de ouvir ele, né? Mas ele é famoso. Então vamos lá juntos poder participar, celebrar e louvar o nosso Deus. E na quinta também, irmãos, vamos estar aqui, porque vai ter uma surpresa. Eu cedo falei que talvez, agora eu estou aqui para confirmar. Na quinta-feira nós teremos o louvor com o nosso coral. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês vão ver, vai ser uma prévia. Porque eu vim aqui no sábado e eu não queria nem ir embora mais. Eu queria ficar aqui só, eu só fui embora para não estragar o gostinho depois do Natal, da Páscoa. Do Natal. Porque tá lindo o coral. Irmão, eu duvido que você não vai ouvir esse coral e vai falar assim: põe meu nome que ano que vem eu vou cantar. E eu fiquei com vontade de cantar no coral, de tão bonito que tá. Então, assim, pode colocar a tua expectativa lá em cima e depois pode me cobrar. Porque pastor não mente, não, irmão. A gente até aumenta um pouquinho algumas coisas aí, mas mentir não, tá bom? Esther capítulo 6, vamos ler os 14 versículos deste capítulo e eu quero que você me acompanhe com temor e atenção. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em quem o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei.
e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios de Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, em nome de Jesus, aqui estamos diante da tua palavra e queremos com ela aprender. Para isso, temos a plena certeza, Deus, de que precisamos do Espírito Santo nesse momento. Que o Espírito do Senhor esteja comigo, falando através de mim, para que todos aqui, ó Deus, saiam com a certeza que o Senhor falou conosco, pois esta é a palavra do Senhor e não nossa. Esta é a palavra do Senhor, a qual nós dependemos, precisamos. Então dá-nos, Deus, agora uma mente cativa a ela. Ensina-nos, Deus, para que possamos assim viver confiando na justiça do Senhor, confiando na autoridade que há no teu poder, na autoridade que há em nome de Jesus. E devemos, Deus, viver a vida que glorifica o teu Filho. Esse é nosso desejo, Pai. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que você vai concordar comigo. Hoje, né, no mundo que nós vivemos, as pessoas preferem viver de aparências. As pessoas valorizam mais parecer felizes do que serem felizes. É verdade ou é mentira? Por que nós fazemos isso? Porque a nossa sociedade, ela ficou obcecada, Gustavo, pela essa aparência, pela fama. As redes sociais, a moda, a cultura do consumismo tem nos impulsionado a ideia de que a imagem é mais importante do que a essência. O foco em parecer bem-sucedido, bonito, feliz, muitas vezes esconde quem realmente somos. Já viu aqueles vídeos na internet? A pessoa fala assim: conheci no Instagram, fui ver pessoalmente, não encontrei. De tanto filtro que as pessoas põem na sua própria foto, na sua própria imagem. Ficam irreconhecíveis. Tudo isso para atender padrões externos. Um exemplo disso, irmãos, é a queda desse homem aqui, ó, Lance Armstrong. Ele é um ciclista que se tornou um ícone da história. Um homem que conseguiu um feito que jamais alguém tinha alcançado. Por 7 vezes consecutivas, foi campeão do Tour de France. O Tour de France, para você entender, para quem gosta de ciclismo, é a Copa do Mundo do ciclismo. E esse homem, irmãos, ele se tornou assim, a grande referência. Um homem honrado, mas uma honra baseada no uso de substâncias proibidas. Um homem que para ganhar, para melhorar seu desempenho, fez uso de anabolizantes, de medicamentos, de remédios. Tudo isso para quê? Qual é a graça de ganhar sendo desonesto? É o desejo pela fama. Eu não coloquei aqui, porque achei pesado demais, mas eu não sei quem, né, assistiu já uma série aí na Amazon Prime, que fala a respeito do maníaco do parque. Eu morei em São Paulo nessa época e foi uma época terrível. E eu fui assistir esse filme que está passando lá, que conta, retrata, né, o porquê tudo isso aconteceu. E no diário desse maníaco estava lá: eu serei famoso, ainda que seja pelos noticiários policiais. É um retrato da nossa sociedade. Queremos fama,
queremos aparecer, queremos ter a imagem de pessoas bem-sucedidas, queremos que as pessoas olhem para nós e apenas nos amem pela estética. Perdemos a essência, a vontade de ser pessoas. Armstrong sempre negou as acusações de doping. Só que tem uma coisa, irmãos, que um dia aparece. E essa coisa se chama verdade. A verdade veio à tona. Foi descoberto, perdeu seus títulos, se tornou uma das maiores vergonhas da história. Talvez dessas 7 competições, na maioria delas, talvez ele estava falando a verdade. Ele não tinha usado, mas foi envergonhado. Ou seja, é sinônimo de uma grande mentira. É uma história que se assemelha à história de Amã no livro de Esther. Ambos construíram suas vidas sobre uma base falsa. Armstrong foi publicamente exposto, perdeu tudo o que havia conquistado, assim como Amã, que passou da glória de ser o segundo homem mais importante do Império Medo-Persa para a grande vergonha da sua nação. Essas histórias mostram para mim e para você que a busca pela fama, pela honra, quando feita à custa de mentiras, ela é um grande perigo, porque certamente ela vai levar à queda. A justiça de Deus, ela não tarda e nem falha. A verdade de Deus sempre prevalece. Sabe por quê, irmãos? Porque a justiça de Deus, ela nunca irá falhar. Essa é a verdade do texto que nós vamos aprender nessa noite. A história de Amã, ela destaca com essa busca obsessiva por honra. No capítulo anterior que nós estudamos, nós vimos isso, que ao ser convidado para aquele jantar, o tão precioso jantar, para ter exclusividade junto ao rei, na casa de Esther, Amã ficou feliz da vida, se envaideceu. Mal sabia ele que Deus já estava trabalhando nos bastidores da história. E ali naquele jantar, honrado pela rainha, ele feliz da vida, recebeu um outro convite. Amanhã, volte, teremos mais um jantar. Então o rei e Amã foram embora. Ao sair pela porta do rei, ele encontra o miserável do Mordecai. E ali ele perde a sua alegria, ele fica extremamente revoltado. Com essa revolta, ele chega, reúne-se com seus amigos, com a sua esposa e tramam a morte de Mordecai. Passam a madrugada construindo uma forca de 50 côvados. Passou a noite, irmãos. Então, vem um novo dia. Com esse novo dia, ele com a certeza, porque se você lembra muito bem, no final do capítulo anterior, nós vimos ali que na sua conversa com seus amigos, eles falam assim, imagina que o rei vai negar isso para você. Um pedido simples. Deus já deu a nação dos judeus nas suas mãos. O que vai ser adiantar a morte de Mordecai? Não vai ser nada. Então ele vai, convicto de que Deus atenderia o seu pedido. E quando ele chega lá, para sua surpresa, o rei manda ele entrar. Ele entra, e aí Assuero diz assim, Amã, você é um conselheiro bom. A quem mais eu posso confiar, senão a você? Então, responde aí para mim. A quem, o que se faz, o que pode ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí o texto diz assim, que na arrogância dele, ele falou para si mesmo, Ele previu, ele falou assim, quem dentre todo mundo aqui, o rei desejaria honrar mais do que de mim? Ah, certamente, o rei, ele quer me honrar. Amã não imaginava que a honra que o rei se referia era ao seu grande inimigo, ao seu arquirrival. Então ele projeta uma cerimônia grandiosa. Na sua cabeça ele começa a se imaginar no lugar do rei. Ele diz, rei, pegue as vestes reais, as que você costuma usar. Sabe o cavalo? Não qualquer cavalo, o cavalo que o rei costuma andar montado. E a coroa também, não esquece da coroa. Outra coisa, você vai pegar alguém muito importante aqui. Não traz qualquer um, não. Traz um príncipe, um nobre. E esse príncipe, ele vai puxar o cavalo, que esse homem que você está pensando em montar, vai estar montado pela praça da cidade, onde estará reunida todas as pessoas. E ele vai apregoar, ele vai gritar dizendo, assim se faz
ao homem a quem o rei deseja honrar. Irmãos, quando nós olhamos para essa necessidade de aparecer de Amã, chega a ser patético, né? Mas, poxa, poderia ter pedido tanta coisa, né? Olha o que ele pede. Sabe por quê, irmãos? Desejo pela fama. Lembra que nós vimos a desproporcionalidade de um homem que era o segundo mais importante por causa de um homem. De um homem que era um Zé Ninguém, chamado Mordecai. Ele perdeu a alegria, ele ignorou todas as conquistas, tudo que ele já tinha, os filhos, a família, o dinheiro, o reconhecimento de todo o resto daquela população. Certamente, irmãos, para ele seria uma grande alegria. Mas eu fico imaginando a cena. Você já criou uma expectativa? Eu vou contar uma experiência minha. Hoje, os meninos aí, eles têm a paquera aí por WhatsApp. Existe aplicativo de paquera. Nossa época não era assim não, né, Gustavão? Era ali, ó, na lata. Você tinha que chegar chegando, né? E aí nós tinha aquela expectativa. Aí então, o que você tinha que fazer? Aí o amigo falou, ó, fulano ali tá olhando pra você. Aí você começava a olhar e ela tava mesmo. Você nem imagina que é pra alguém atrás de você. Você fala, não, é pra mim. Aí tava lá eu, no clube. E a moça olhando pra mim. Eu falei, nossa, a mais bonita. Eu falei, é hoje. É eu mesmo. Aí fui lá, estufei o peito. Ó, tô vendo você me olhar ali. E aí eu queria ver se você não queria ficar comigo. Ela virava na cara da gente assim, Pedro, e falava assim, ó, sai daqui, moleque feio. Irmão, pensa na facada. Pensa na expectativa, assim, uma dor. Só quem passou por isso sabe. Não pode ficar mais, tá? Que é pecado. Eu não era da igreja. Mas eu só estou ilustrando. É que você vai, você fala, não, é certeza, me achou lindo. Ah, daqui, moleque feio. Nossa, que dor, né, Maico? Passou por isso já, Maico? Não, né? O Maico é bonitão. É. Eu passava isso aí direto. Moleque feio. Irmãos, eu imagino que essa facada no peito doeu no coração de Amã. Na hora que ele falou assim, Amã, que boa ideia. Rapaz, eu nunca imaginaria. E Amã ali se inflando, né? Inflando. Tinha um balão inflável já, de tão cheio que ele estava. Ele falou assim, você vai fazer isso? Ele falou, oh, é agora. O pai tá, ó, voando. E aí ele fala, mas você vai fazer para o judeu Mordecai. Ah, irmãos, eu acho que é pior do que ser chamado de feio para uma menina. Né? Você vai fazer. E ele fala assim, detalhe, viu, Esther? Não esquece de nada. Faz do jeitinho que você falou para mim. Irmão, pensa. O homem, tudo que ele desejava, ele vai ter que fazer para o seu arquirrival. Tudo que ele queria que fizesse para ele. O sonho da vida dele. Ele vai ter que fazer para aquele homem que ele odiava. Irmãos, isso mostra para mim e para você como que a idolatria ela distorce tudo. Como que muitas vezes nós pensamos muito mais além de nós mesmos. Não é verdade? Quando a gente olha aqui para o desejo de Amã, mostra como ele viu o mundo. O mundo apenas em função dele. Quem mais do que eu? Nós somos assim. Falamos um pouco isso semana passada. Quem melhor do que eu nessa igreja? Quem mais bonito que eu? Olha aqui, camisa bonita que eu tenho. Só não posso sentar, né? Que senta assim, ela abre tudo. Tem que ficar aqui atrás do púlpito agora. Ó. Olha que camisa linda. Quem melhor do que eu? Amã, irmãos, ele pensava nisso. Ele fez tudo isso achando que ia estar abafando. Mas o ponto alto dessa narrativa mostra a inversão surpreendente dos acontecimentos, revelando um Deus que trabalha nos bastidores da história. O rei gosta da ideia, exige que ele faça. Então Amã é ordenado pelo rei. Vai lá e faz a cerimônia. Sai por aí honrando Mordecai, o judeu. Faz e não esquece nenhum detalhe. A ironia aqui é gigante, irmãos. A ironia da vida é gigante. Porque a justiça divina, muitas vezes, ela pode até parecer demorar, mas na hora certa ela vem e se apresenta de forma clara e poderosa, mostrando que mesmo após 7 anos que Mordecai havia dito para o rei que aqueles 2 homens queriam matar ele. Lembra quando nós estudamos no capítulo 2? Nós estudamos e vimos que o rei persa, ele era especialista em honrar as pessoas que contribuíam para o rei, mas ele esqueceu
Providência divina, irmãos. Às vezes é assim. Somos esquecidos, deixados de lado. Mas Deus está trabalhando. A minha mãe, ela falava uma coisa, e até assim, na inocência dela, né? Às vezes nós estávamos indo para algum lugar, e aí acontecia algum atraso. Aí meu pai, né? Quem conhece, o pai tem um pavio desse tamanho aqui assim, ó. Ele, pelo amor de Deus, eu não vou mais. A minha mãe fala assim, quem sabe? Talvez Deus não está nos livrando de algo. Deus trabalha dessa forma, irmãos. Às vezes Deus, Ele coloca coisas no nosso caminho que nos atrapalham, mas Deus está retardando talvez algo, porque nós não sabemos, mas Ele sabe o que está por vir diante de nós. Por isso que Ele permitiu que naquele momento Mordecai não recebesse nada, porque no tempo dele a exaltação iria ocorrer, e iria ocorrer pelas mãos do seu inimigo, mostrando que o nosso Deus trabalha nos bastidores da vida. Essa humilhação, ela vai se tornando cada vez mais significativa, porque depois que tudo isso acontece, o coração dos dois é revelado. Termina a celebração. O que o texto diz? Mordecai volta e se assenta onde estava. Por quê, irmãos? Porque a glória do mundo não significa nada para ele. O que significa a glória do mundo para você? O que significa ser honrado e ser prestigiado pelo mundo para você? Para Mordecai não significou nada. Ele voltou, mas Amã não. A Bíblia diz que Amã, ele abaixou a cabeça e foi correndo, angustiado, de volta para sua casa. Só que ele chega lá e conta para sua esposa e para todo mundo. Ele fala, vocês não sabem. Nossa, que situação que eu passei. E aí depois de ter contado, os amigos e a esposa, o que eles falam para Amã? Olha o que eles vão falar, vamos ver? Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe havia sucedido. Então os seus sábios e a Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começou a cair, é descendente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Sabe o que ela lembrou? Sabe o que foi resgatado? Porque até o momento eles estavam na crista da onda. Os judeus estão num período pós-exílio, vivendo há muito tempo, parecendo que estavam abandonados por Deus, mas talvez eles não conheciam a realidade de que eles estavam lá por uma ordem divina e por um tempo determinado. Então, nesse momento, na cabeça deles, que eles estavam sobre as coisas, eles estavam falando assim, esse Deus deles é tudo mentira. Mas na hora que ele começa a cair diante do judeu, meu Deus, esses judeus já prevaleceram contra os amalequitas, povo de Amã. Eles já prevaleceram com a ajuda do Deus dele sobre todos os inimigos que eles tiveram. Sabe o que está vindo aqui? A teologia da aliança, porque no hebraico, essa palavra descendente, sabe que ela também pode ser utilizada? Como a semente. Esse povo é a semente que Deus preserva. Lá no Gênesis 3,15, disse que a semente da mulher. Ou seja, os planos que você tem para matar esse povo não são contra apenas Mordecai. Eles são contra o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E agora eu quero dizer para você, você está no sal, você está perdido. Você não devia ter entrado nessa briga. Fico imaginando, né? Sabe quando a gente chega aquele dia cansado, né? Você trabalhou, o chefe pegou no pé e tudo mais, estava na igreja, todo mundo querendo mandar, aí você chega assim, doido para receber um carinho. Aí você fala para a esposa, ela fala assim, meu, você não fez mais que a sua obrigação, hein? Você está reclamando o que da vida, meu filho? A vida é difícil mesmo, não é só você que sofre, não. Né? Você pensa que você vai receber um aconchego. Zeres não, essa mulher amarga, dura, fala, você pôs a gente no rolo aqui agora, você se vira aí, meu. Você não vai, olha o que ela diz, certamente, ou seja, não tem dúvida. Você comprou briga com gente grande. Essa briga, esse Mordecai, ele não é qualquer um. Se ele é da semente do judeu, se de fato ele tem como característica fazer parte do povo eleito, do povo escolhido, desse Deus, esse Deus, deixa eu falar uma coisa para você, esse Deus luta por eles, esse Deus zela por eles, você vai perder, não tem jeito, você está perdido. Então, irmãos, o tema da aliança aqui mostra para mim e para você, que Zeres, ela confirma isso,
Nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus que nos guarda. Certamente, ela conhecia não apenas a história, né, contra os amalequitas, mas muitas outras. Só que Amã, como um idólatra, como tomado e possuído, era impossível para ele tentar perceber isso. Porque nós, irmãos, quando nós não estamos rendidos a Deus, nós olhamos para as coisas do mundo e nós achamos que o mundo vai prevalecer contra nós. Nós achamos que é impossível para a gente vencer as batalhas, porque é como o Salmo 73 diz, eu olho e parece assim, meu, onde está Deus no meio de tudo isso? Só que a palavra de Deus é muito clara para nós, irmãos. Não entre em briga com Deus, não. Não disputa a força, não. Porque você vai terminar humilhado. Sabe por quê, irmãos? Olha o que Tiago vai ensinar para nós. Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Saiba disso, irmãos. Os tronos, por mais poderosos que eles são, um dia eles vão cair diante de Deus. Os homens, por mais poderosos que são, um dia também cairão diante de Deus. E é diante dessa verdade que eu quero fazer 5 aplicações rápidas para a sua vida. A primeira, irmãos, é que Deus é justo. É importante falarmos sobre a justiça de Deus, especialmente nesse contexto que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde somos frequentemente acusados de várias coisas. Somos chamados de intolerantes, homofóbicos, somos acusados de atitudes e posturas que nós não praticamos. Isso acontece muitas vezes só porque você tem uma opinião diferente. O problema nosso é que nós temos opiniões que vão contra a sociedade. Nós temos opiniões que são vistas com maus olhos simplesmente porque nós não caminhamos na perspectiva da opinião da massa. Nós temos um Deus e cremos na verdade desse Deus. E esse capítulo, ele ilustra perfeitamente como Deus trabalha nos bastidores, revertendo o plano dos perversos, promovendo a justiça, mesmo diante de um sistema extremamente corrupto e injusto. O Salmo 73 é um texto também profundo que trabalha sobre a justiça de Deus em relação à experiência humana. O Salmo 37, que lemos aqui, também fala sobre isso. Que os ímpios, eles podem até prosperar, mas é uma prosperidade passageira. Em algum momento, irmãos, em algum momento, Asaf, ele diz que ao entrar no átrio, no templo, ele percebe que em algum momento, a prosperidade, ela vai ruir. Porque o final do ímpio é trágico. Então o que você precisa? Confiar na justiça de Deus. Descansar na justiça de Deus. Deus é aquele que governa todas as coisas. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele subiu aos céus, mas antes de subir ele desceu, porque ele venceu a morte. Ou seja, e agora ele está à destra de Deus Pai. Ele governa sobre todas as coisas. Estão diante disso, irmãos. Lembre-se, o mundo não é, mas Deus é justo. Embora o mundo trame contra as nossas vidas, nós devemos confiar na justiça divina. Porque Deus conhece a verdade. E a sua justiça jamais vai deixar de prevalecer. Ela vai aparecer. Isso é a segunda verdade que o texto nos apresenta. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nós lemos na liturgia o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que você tem que fazer diante da adversidade? Diante das adversidades da vida, diante das dificuldades, das lutas, o que você tem que fazer? Descanse em Deus. É curioso, irmãos, porque Mordecai, diante de toda essa cena, ele aparece dormindo. Você olha para o texto e você vê que na madrugada anterior, Amã perdeu o sono, Amã ficou tramando, e aí ele recebe um conselho, construa uma forca, e ele passa a madrugada inteira trabalhando naquela forca, faz uma forca imensa, uma forca grande, de 50 metros de altura, para poder fazer evidente a morte do seu inimigo. O rei, inquieto, o rei não consegue dormir, o rei vai embora da casa da rainha, chega no palácio, perde o sono, rola para um lado, rola para o outro. Aí eu fico imaginando, ele poderia, né? Era um rei beberrão. Abre um vinho lá, vou tomar um vinho, vou encher a cara aqui, vou deitar e vou apagar. Ele poderia fazer o quê? Traz uma concubina. Eu vou me satisfazer aqui, vou virar para o outro lado e vou dormir. Mas o rei pede algo em comum. O que o rei pede? Traz o livro dos feitos. Irmãos, você tem dúvida
de que o Espírito Santo visitou ele nessa noite e diz: vai lá reler, vai lá ver. Tem coisa que você não viu, passou batida. Você precisa ver. Percebe que Deus trabalha enquanto a gente dorme? Descansa em Deus, irmãos. Amã inquieta, planejando mal. O rei também sem conseguir dormir. Mordecai dormindo, descansando. Olha o que o texto de Isaías diz para nós: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, todos os outros deuses diz: trabalha aí para mim, faz as coisas para mim, mas o nosso não. O nosso Deus diz: espera em mim, eu estou trabalhando. Confia em mim, descansa em mim. Eu estou nesse negócio. Se você está caminhando comigo, se você é povo eleito, eu estou nesse negócio com você. Por isso, irmãos, descansa no Senhor, espera no Senhor. O mais Ele fará. A expressão da continuidade do texto é perfeita. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Irmãos, para com esse negócio de perder sono, ficar discutindo. O mundo está cruel. Porque todo mundo... Calma, espera. Não perca uma noite de sono por causa disso, não. Por aqueles que tramam contra a igreja, por aqueles que tramam contra você. Não fica perturbado, estressado, cansado por causa das injustiças que nós sofremos. Jesus disse isso, irmãos. Fique feliz se o mundo te odiar por causa do meu nome. Jesus disse isso para nós. O mundo odiou a mim, vai odiar vocês. Então descansa. Confia, irmãos. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Buscou os registros. Deus está trabalhando assim. Às vezes você está aí preocupado. Não está descansando em Deus. Mas Deus está trabalhando no seu coração. Quando você descansar, né, diante daquela injustiça que você vem vivendo, diante das acusações que injustamente estão perturbando você, talvez diante dos desafios da sua casa, no trabalho, ou qualquer outra área que você vive. Talvez você está aqui e você está falando: pastor, meu marido não reconhece, meu marido não vê. Talvez você está aqui falando que a sua esposa não reconhece, que ela não consegue perceber. Saiba disso, irmãos. Deus está trabalhando. Deus está cuidando da sua casa. Meu pastor lá em Limeira, Vinícius, ele sempre fala para mim: Fê, cuida das coisas de Deus, deixa Deus cuidar da sua. Chamado meu e seu é isso, irmãos. Eu cuido das coisas de Deus para que Deus cuide das minhas. A igreja, ela vive o princípio da mutualidade. Ela vive o princípio de uns aos outros. Deus está incomodando pessoas para orar por você. Eu tenho certeza, irmão, que o meu ministério está de pé, porque antes da minha conversão, muitas irmãs dobraram o joelho, pessoas que talvez eu nem conheço, onde o meu nome foi levado, diz: ora por essa família. Deus trabalhando, Deus operando, Deus cuidando. Talvez você está cansado já, Patrícia, falando: que adianta lutar por justiça? Que adianta lutar pela família? Esse mundo é corrupto. Tem jeito não. Como diz, né? Poeta compadre Washington: pau que nasce torto não se direita. Não, irmãos, em Deus endireita sim. Portanto, descanse em Deus, porque Deus trabalha enquanto os seus dormem. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, ela nos conduz, essa é a segunda lição, né? Mas tem uma terceira lição. A história sobre a justiça de Deus, ela nos ensina que Deus é justo, trabalha por aqueles que nele esperam, e a verdade de Deus nunca permanecerá oculta. Nenhuma verdade permanece coberta por muito tempo. Mordecai foi um homem bom. A verdade sobre ele ficou escondida 7 anos, sem que ninguém soubesse quem de fato foi que livrou o rei da morte. Sim, não só os mentirosos serão descobertos, mas aquilo de bom que nós fizemos também virá à tona. Porque a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, Luiz, ele vai colher. Ninguém planta semente de arroz e colhe melancia. Então um dia, não se canse de fazer o bem. Um dia a verdade vai vir à tona. Um dia as pessoas saberão, as pessoas conhecerão a verdade. Assim foi com esse homem, irmãos. Um discurso, uma narrativa pode enganar muitas pessoas. Pode enganar por muito tempo, mas não para sempre.
uma hora, em algum momento, Deus vai revelar a mentira. Deus vai trazer a verdade à tona. O que Mordecai havia feito ficou escondido. Enquanto Amã tramava na mentira, na maldade, Mordecai, irmãos, estava lá sendo oculto, escondido por sua verdade. Só que, irmãos, na providência divina, Deus deu uma pequena insônia. Um dia que o rei não conseguiu dormir direito. Não consegue dormir, revisa registros. Pensa, irmãos, que chato que é revisar. Quem que acorda de madrugada e fala assim, não, deixa eu ver a ata do conselho aqui. Misericórdia, hein? Deus me livre. É assim, mais cedo ou mais tarde, irmãos, a mentira, ela vai ser exposta. O Salmo 37, ele diz assim, ó, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol do meio-dia. Sabe por que o salmista fala isso, irmão? Sabe o que ele ensina pra gente? Antigamente, não existia STF, mas o sistema corrupto, ele é o mesmo. Porque Eclesiastes fala que não há nada novo debaixo do sol. Então, quando eles queriam ter um julgamento injusto, sabe o que eles faziam? No final da tarde, todo mundo cansado, todo mundo saindo do expediente, doido, Lelê, para ir embora para casa. Então, as pessoas não viam a corrupção, as mentiras. Mas quando eles queriam, mostrar justiça, eles faziam ao meio-dia. Eles faziam no horário que estava todo mundo ali, pronto para ouvir, para que todos pudessem ver, para que as pessoas pudessem participar do processo, do julgamento com clareza. Então o Salmo 37 diz justamente isso. Aquilo que foi tramado contra você escondido, será trazido à luz. Irmãos, quem caminha com bom tempo sabe, eu não fico caçando bruxa dentro da igreja. Eu não fico querendo saber quem que faz fofoca. Eu não fico querendo saber quem está falando mal da liderança, de presbítero, da igreja, da minha vida, do irmão. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai fazer essa justiça. Porque Deus vai desmascarar essa pessoa. Porque Deus vai trazer à tona. Eu vivo a minha vida. Eu descanso em Deus. Não me tira o sono. Pode falar. Porque a verdade vai aparecer. Tem muita gente que gosta, mano, de caminhar fazendo gol contra. Joga no seu time, mas só faz gol contra. Sim. Deus não deixa a verdade ficar oculta. A verdade, ela vai vir, as pessoas descobrirão quem é o mentiroso, saberão quem é a verdade. Tenha paciência, descanse no Senhor, descanse na justiça de Deus. Porque essa, irmãos, é a terceira lição que nós aprendemos. O nosso Deus é justo e Ele trabalha enquanto os seus descansam. E a verdade, com esse Deus justo, sempre vai ser revelada. E há uma quarta verdade. A quarta verdade, sabe qual que é? É que se Deus traz a verdade à tona, Ele também trata com os nossos inimigos. Contra os inimigos do Evangelho, é Deus que tem que tratar, é Deus quem vai trabalhar, Deus vai envergonhar eles na hora que Deus quiser fazer isso. Se você acha que fazer justiça com as próprias mãos contra aqueles que o acusam é algo bom, lembre-se que deixar Deus exercer a sua justiça é muito melhor, porque Deus é assertivo. Deus não tem, irmãos, nada em seu ser que possa corromper isso. Ele simplesmente fará da forma correta, ele será pleno em suas ações, porque o nosso Deus, ele lida com os nossos inimigos, e isso é algo que deve estar no meu e no seu coração, porque o texto é claro sobre isso. Primeiramente, nós vemos que o mal que os inimigos tramaram, Deus transformou em bem. Lembra da história de José? Gênesis capítulo 50. O que acontece? Os irmãos de José venderam José, zombaram, deram risada, ficaram em paz com isso. Veio uma grande fome. Olha o que Deus faz. Veio uma grande fome no mundo. E aí, eles precisam ir para onde? Para o Egito. Chega no Egito, mal sabia. Quem que é o administrador do Egito? José. José se depara com os irmãos. E aí fica aquela trama, aquela saga. José faz isso e aquilo assim, até que não tem mais jeito. Então, José diz: eu sou José, aquele que vocês venderam. Os irmãos de José ficam doidos, pelo amor de Deus, agora estão perdidos. Deus está castigando a gente, não tem mais jeito. E aí, na hora de fazer a sua vingança, olha o que José declara: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Aquilo que Amã queria fazer contra Mordecai, foi contra o próprio Amã.
Nós sabemos e vamos ver isso no capítulo seguinte. A forca que era dele vai continuar sendo dele. Por isso, irmãos, o mal que a pessoa tem é dela. Vai ficar nela, deixa com ela. Não se apropria disso não. Não se canse de fazer o bem. Lembre-se que Deus, em muitos momentos, Ele vai trazer para nós a certeza de coisas, irmãos, que nós muitas vezes sabemos, mas negligenciamos. Amã, ele pensava em usar a roupa, a coroa, o cavalo do rei, mas teve que ver Mordecai ser honrado, e pior, ele teve que honrar. Deus pode usar a atitude dos nossos inimigos para fazer a sua justiça, irmãos. Aquilo que era motivo de orgulho se tornou a vergonha daquele homem. Os homens planejam mal contra nós, contra a igreja, mas a palavra de Deus diz isso, que esse mal ele acaba voltando para eles, porque Deus vai nos honrar na hora certa. O que ele fez com Mordecai, irmãos, não era parte do plano de Mordecai. Mordecai em nenhum momento queria a honra para si. Mordecai em nenhum momento orou dizendo: Deus, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver, vai se arrepender. Eu vou estar lá no palco. Não, ele não orou por isso. Não tem nada disso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz para nós que os humilhados serão exaltados. O salmista diz assim, ó: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, segurando os seus peixes. Salmo 126, 6. Paulo diz: portanto, irmãos, sejam sempre abundantes e operosos na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, em quem? No Senhor, o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Apocalipse 2:10. Jesus dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Então, meus irmãos, deixa que Deus resolva esse problema. Continue fiel, confie em Deus. Volte e se sente onde você estava. Não se orgulhe, não bate no peito. Tá vendo? Eu disse, olha lá, ó, olha a vergonha dele. Não. Voltou, sentou, porque cria e sabia que Deus fazia a sua justiça. Não é a nossa, é a justiça de Deus. E a quinta e última lição que aprendemos aqui, irmãos, que precisa ficar gravado no meio do seu coração, é que em Deus nós somos mais que vencedores. E Jesus deu essa certeza para mim e para você. Veja, a mulher de Amã, ela ficou ciente. Ela teve a certeza de que contra o povo de Deus não há como vencer. Contra os de Deus não há como vencer. Se você, irmãos, faz parte desse povo, é povo eleito, escolhido, amado do Senhor, saiba disso. Descanse na soberania de Deus, descanse no amor de Deus. Nós temos a promessa do Senhor Jesus, que Ele de fato trará a nossa vitória sobre os nossos inimigos. Romanos 8,37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Sabe por onde? Por meio daquele que nos amou. Não é pelas nossas obras, não é pelas nossas mãos, é por meio daquele que com amor eterno nos amou, e com a sua própria vida se entregou no meu e no seu lugar. É por meio de Jesus, irmãos, que a justiça, ela acontece. Pode ser que por meio dos tribunais dos homens, ela demore. Pode ser que ela nem chegue. Pode ser que sejamos injustiçados e sofremos, irmãos, nas mãos dos homens. Mas um dia, irmãos, essa história vai ter um fim. Sabe por quê, irmãos? Porque a certeza do juízo de Deus, ela vai vir. A palavra de Deus é certa, ela é inerrante. E ela diz que um dia Jesus virá e julgará vivos e mortos. Julgará a todos, ninguém passará por isso. Ninguém passará sem ser julgado. Só que sobre uns, a graça será imputada. Sobre outros, a justiça de Deus será imputada. Então saia daqui, irmãos, vivendo firme com Jesus. Saia daqui, irmãos, confiando que o Criador do universo nos ama. Que o Criador do universo tem um zelo por nós. Que o Criador de todas as coisas é quem luta por nós. Sabe por quê? Porque João diz que Ele me ama, porque Ele escolheu me amar.
Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Porque o Teu amor, Deus, Ele nos encontrou nas nossas vulnerabilidades. Ele nos encontra, Deus, nos nossos dias de alegria. Ele nos encontra, Deus, em momentos de profunda dor. E a história de Mordecai, Pai, é um testemunho vivo de que o amor do Senhor não falha. De que o Senhor é aquele que cuida, Deus, do Teu povo. O Senhor é aquele que cuida de nós com um amor que vê além das aparências, com um amor que se estabelece e nos dá uma nova identidade. Por isso, Deus, nessa noite, ajuda o meu irmão, a minha irmã, ajude a mim, Deus, a descansar. Oh Deus, ajuda-nos a confiarmos na justiça do Senhor. Não permita que a gente lute com a força do nosso próprio braço. Que saímos por aqui tentando, Deus, resolver tudo à nossa maneira. Dá-nos um coração que dependa do Senhor. Um coração que descansa no Senhor. Dá-nos, Deus, um coração que sabe que a garantia, Pai, da nossa vitória, ela não vem por meio, Deus, do que nós fazemos, temos ou somos. Vem por meio da entrega do Teu Filho amado. Vem por meio, Deus, do sacrifício de Jesus, Senhor e Redentor nosso. E é por meio dele, Pai, que nós encerramos esse culto, declarando, Deus, que em Cristo somos mais que vencedores. Não porque triunfaremos, ó Deus, materialmente, não porque triunfaremos, Pai, para esta vida, mas porque pela eternidade, o Senhor, Deus, já eliminou todo o pecado e nos concedeu a garantia de, em Tua presença, vivemos eternamente. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, louvar-te pelo Teu amor e agradecidos por Teu Filho oramos. Amém. Coloque-se em pé, cante essa canção, faça dela uma oração, faça dessa canção uma pregação ao seu coração, confirmando e lembrando de que Deus te ama.